Voltamos em Conexão Legal. Hoje tratando de um tema importantíssimo para a sociedade global. A questão da lavagem de dinheiro, a questão dos paraísos fiscais, que aliás, recentemente o próprio G20 se manifestou extremamente contrário e com o intuito até de sancionar países que não se adequem ao novo sistema global, responsabilizando esses países até pela própria crise que se iniciou em 2007 e vem até hoje aí nos nossos calcanhares. Para tanto, tenho o prazer de receber no Instituto Internacional de Direito Comparado, Dr. Ali Mazloum. Dr. Ali Mazloum é um dos idealizadores no Brasil da questão das varas especializadas. Dr. Ali, nós falávamos a respeito dos paraísos fiscais. No último bloco, eu deixei essa pergunta para o senhor. Os paraísos fiscais hoje não são a contramão de todo esse processo global em face de pessoas que insistem em cometer atos ilícitos? Olha, eu não concordaria 100% com isso, mas é uma verdade, é uma realidade e se couber aqui, eu acho que a gente poderia até dizer o seguinte, os paraísos fiscais, né, o que são, né? Porque se existem paraísos fiscais, existem então infernos fiscais, ou seja, existem locais que a tributação é uma coisa extraordinária, enfim. Mas os paraísos fiscais, eles, apesar dessa carga negativa a esse termo, essa expressão, eles surgem lá atrás até como uma forma de ajudar países ou regiões ao desenvolvimento. Até grandes corporações? Grandes corporações, porque o que é um paraíso fiscal? Ele quer atrair dinheiro porque ele às vezes não tem outra fonte de riqueza, ele não tem agricultura, não tem indústria. Então ele tem esse dado que é um dado, na verdade, positivo, não há nada de ilegal nisso, um país querer atrair. Mas é claro que quando você entende o que é um paraíso fiscal, né? Foi deturpada a ideia de paraíso fiscal? Aí foi deturpada, porque o paraíso fiscal ele surge então como sendo um Estado, vamos dizer, soberano, um Estado nacional ou uma região autônoma, né? Principalmente ilhas, né? Possessões, enfim, mas que onde existe uma lei que cria facilidades para o ingresso do capital estrangeiro. E como é que ele atrai esse capital? Mediante uma estrutura jurídica de tributação baixa ou zero, ou nula, né? Então, são regiões que criam uma espécie até de dumping fiscal, quer dizer, para atrair, numa determinada região, o capital ali para o seu território. E, naturalmente, quando essa legislação permite esse tipo de processo, aqueles que precisam lavar o dinheiro vão se valer desse mecanismo, né? Ou precisam guardar o seu dinheiro por um tempo, ou precisam... Porque a característica principal de um paraíso fiscal é o anonimato, né? Então você tem um sigilo bancário absoluto. Esse seria o problema? Esse seria o principal problema? Ou também a questão de não se exigir uma origem desse dinheiro? Também. Na verdade, são as duas coisas, porque o paraíso fiscal, além do sigilo bancário absoluto, ele tem uma estrutura legislativa de facilitação à criação de empresas onde você não identifica nem mesmo o verdadeiro beneficiário daquela empresa, que são as offshores, né, como são conhecidas, ou contas também com beneficiário que não é o verdadeiro dono. Então, às vezes, até o próprio banco, num paraíso fiscal, ele não sabe quem é o dono. Ele pode chegar ao máximo ao procurador, por exemplo, dessa conta, né? Então, naturalmente, tudo isso ele vai de encontro a esse processo essa luta, né, de combate à lavagem, quando a gente fala em lavagem de dinheiro ilícito, oriundo do narcotráfico, da corrupção, mercado, né, de armas. Do mercado de armas. E a gente tem o patinho feio nos crimes antecedentes, que é o terrorismo, né? O terrorismo, dentre os crimes antecedentes, aqui no caso na legislação brasileira, se você analisar, é a única atividade que não produz dinheiro. Sim. Ele está ali também por uma questão política internacional, mas se você parar para olhar, ele não produz nada. Mas o curioso
é que justamente em razão do terrorismo, um crime que não produz, o resultado não é financeiro e sim político, mas ele deu origem a todas as mudanças que hoje se pleiteiam em relação aos paraísos fiscais. Isso não é interessante? É interessante e eu acho que aí a gente, naturalmente, é um tema complexo, mas a gente ingressaria até mesmo em questões políticas, geopolíticas, de dominação, de expansão do poder, porque esse pretexto, às vezes, é utilizado para outros fins, né? Eu vou combater o terrorismo, então eu vou ingressar num território estrangeiro, enfim, justificar uma invasão, né? Justificar uma invasão, mas o terrorismo mesmo a rigor, ele não deveria estar dentre os crimes, vamos dizer, que propiciam a lavagem, porque a lavagem de dinheiro é justamente a lavagem de dinheiro sujo. O terrorismo, no caso, a gente analisar, às vezes o empresário tem lá o dinheiro, ele financia com dinheiro limpo. E aí você vai dizer o seguinte, então aquela história do siga o dinheiro, né, para você saber realmente conhecer a autoria e tal, ela não se encaixa para o terrorismo, porque você vai ficar seguindo o dinheiro limpo, é uma coisa... E muitas vezes até um dinheiro que foi dado por um ideal político. Por um ideal político, às vezes não com fins também nem do ato de terror, né? E sim de se mobilizar mas mobilizar. Então, assim, eu acho que essa questão do terrorismo, ela passa por uma discussão política, que eu acho que ela refoge a questão jurídica, e no plano jurídico, o que a gente poderia exigir é a tipificação, a exata limitação, o que é terrorismo, nós não temos até hoje, se pararmos para analisar, até mesmo direito comparado. Geralmente as definições são muito vagas, que é justamente para, eventualmente, né, permitir uma utilização indevida dessa questão, né? Então, eu acho que deveríamos ter aí uma definição precisa exatamente o que é terrorismo, e a investigação específica, ela não seria como a da lavagem. Ela não teria que estar aí entre, né, os crimes de lavagem como precedente. Então, teria que ser um outro tipo de investigação. Aí sim, né, para combater o verdadeiro terrorismo, enfim. Até porque o objetivo é totalmente diferente. Os objetivos são diferentes. Se a gente parar para analisar, realmente você não consegue entender de forma técnica, científica, o motivo do terrorismo integrar esse tipo de legislação da lavagem. Doutor Ali, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Você aí de casa, continue conosco.